Olá, aluno! Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a professora Ellen Mendonça e no vídeo de hoje eu irei resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio, volume 5, que traz como tema ligação covalente, referente à semana 3 do PET 5. Vamos lá? Bom, antes de iniciarmos a resolução das atividades, peço que se inscreva no canal, ative as notificações, assim você receberá de primeira mão o conteúdo do canal. Se você gostar da aula, peço que curta, também compartilhe com seus colegas e amigos. Continuamos com o estudo sobre as ligações químicas. O tema da semana 3 é ligação covalente. Se você tiver alguma dúvida sobre ligações metálicas, ligações iônicas e também sobre ligação covalente, assista a aula 1, 2 e 3. Sobre a ligação covalente, a aula 3 está detalhada a forma como os átomos se unem. Então, a minha sugestão é que você assista antes de resolver as atividades. Então, o que seria ligação covalente ou molecular? É aquela ligação em que os átomos se unem através do compartilhamento de pares de elétrons. Poderíamos ainda complementar a ligação covalente ou molecular como sendo dois átomos com alta eletronegatividade, estabelecendo uma ligação química compartilhando seus elétrons mais externos, que são aqueles elétrons da camada de valência. Então, vamos a um exemplo para ficar mais claro como se forma uma ligação covalente. A união entre dois átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio para formar a substância composta água, H2O. Então, como é que esses dois átomos, o hidrogênio e o oxigênio, se comportam? Então, inicialmente, nós temos que lembrar quem são esses elementos. O hidrogênio tem número atômico 1, a sua configuração eletrônica 1s1. Então, ele vai ter um elétron na sua camada de valência. O oxigênio tem número atômico 8, ele tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p4. A sua camada de valência é 2s2, 2p4. Então, é nesses elétrons de valência que vão ocorrer a união dos elementos hidrogênio e oxigênio para formar a molécula água. Então, vamos lá. Hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então, nós representamos com pontinhos cada elétron da sua camada de valência. Percebe-se que o hidrogênio tem um elétron e que o oxigênio tem 6. Então, oxigênio e hidrogênio vão compartilhar um par de elétrons. O outro átomo de hidrogênio também vão compartilhar com o oxigênio outro par de elétrons. Então, percebe-se que os átomos formam ligações químicas para completar o octeto, né? Que nós lembramos da teoria do octeto, que é o átomo adquirir estabilidade de gás nobre. O hidrogênio, como ele só tem um orbital, que seria o s, então ele vai ter estabilidade apenas com 2 elétrons. E o oxigênio com 8. Percebe-se que o oxigênio, compartilhando um par de elétrons com o hidrogênio, ele fica com 8 elétrons na sua camada de valência, ficando assim com a estabilidade de gás nobre. Então, essa fórmula representada nós chamamos de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Bom, a outra fórmula nós representamos por traços, que é a fórmula estrutural plana, ou seja, cada par compartilhado, nós substituímos por um traço que representa a ligação entre o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Então, nesse caso, o oxigênio faz duas ligações com os átomos de hidrogênio ficando estável. E temos aí a fórmula molecular. Então, percebe que são 3 fórmulas diferentes, né? As formas de representação aí da molécula de água. Certo? Vamos então à resolução das atividades. Atividade 1. O gás nitrogênio, N2, é o principal constituinte do ar atmosférico. Neste,
há aproximadamente 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Analisando as moléculas de oxigênio e nitrogênio, indique quantos pares de elétrons estão envolvidos neles. Bom, então vamos inicialmente analisar a molécula de oxigênio. O oxigênio está lá no grupo 16 da tabela periódica, ele vai ter 6 elétrons de valência. Então, vamos representar esses elétrons de valência. Então, percebe que o primeiro átomo, que está representado os elétrons, os seus 6 elétrons da camada de valência, está em azul. O outro, oxigênio, representamos em vermelho, para que você possa visualizar esses elétrons da camada de valência. Se cada átomo de oxigênio compartilhar 2 pares de elétrons, então cada um deles fica com 8 elétrons. Então, percebe que nós temos aqui 2, aqui nós temos 4, 6, 8. Então, esse átomo de oxigênio está estável. Vamos, então, conferir o outro átomo, que é o que está representado em vermelho. Então, nós temos aí 2, 4, 6, 8 elétrons. Então, os 2 átomos de oxigênio estabilizam através de ligações covalentes, formando aí 8 elétrons na sua camada de valência. Então, essa é a fórmula eletrônica, ou também fórmula de Lewis. A fórmula estrutural, cada par compartilhado representamos por um traço, e a fórmula molecular. Quantos átomos foram utilizados nessa ligação? 2 átomos de oxigênio. Então, está aí a fórmula molecular. A atividade pede para indicarmos quantos pares de elétrons estão envolvidos. Então, no caso do O2, temos 2 ligações covalentes, denominada de ligação dupla, que no caso, a ligação dupla é essa ligação, ou seja, você tem aí a apresentação de 2 traços, sendo uma ligação que nós chamamos de ligação dupla. Então, são compartilhados 2 pares de elétrons na molécula de O2, que é a molécula de oxigênio. Vamos, então, analisar a molécula de nitrogênio. Nitrogênio, na tabela periódica, ele está lá no grupo 15, então ele vai ter 5 elétrons na sua camada de valência. Então, vamos representar esses 5 elétrons. O primeiro átomo, nós temos aí 2 elétrons, mais 3 aqui, 5 elétrons, que estão os elétrons representados em azul. O nitrogênio, o outro nitrogênio está representado em vermelho. Então, percebe-se que cada átomo de nitrogênio vão ter 8 elétrons. Então, 2, 4, 6, 8. Então, se estabilizam com 8 elétrons na sua camada de valência. Então, essa é a fórmula eletrônica, aí a fórmula estrutural, que cada par compartilhado é representado por um traço, e por último nós temos a fórmula molecular. Bom, como são 3 ligações covalentes, ou seja, 3 pares de elétrons compartilhados, nós denominamos essa ligação de tripla. E no caso, quantos pares de elétrons são compartilhados entre eles? São compartilhados 3 pares de elétrons na molécula de N2. Certo? Atividade 2. A molécula de água, H2O, pode-se adicionar o próton H+, produzindo o íon hidrônio H3O+. Então, aí temos a fórmula de Lewis da água, sendo adicionada um próton, que é um H+, que é o hidrogênio que doou um elétron, formando aí a molécula do hidrônio, que é o H3O+. X elétrons. O íon hidrônio, quantos pares de elétrons pertencem no total ao hidrogênio? Então, vamos analisar a molécula de água. Nós temos aqui o oxigênio com seus 6 elétrons da camada de valência representado em vermelho e o hidrogênio com 1 elétron representado em azul. O hidrogênio estabiliza com 2 elétrons e o oxigênio com 6. Quando se adiciona o H+, que é um hidrogênio sem elétron, ou seja, ele só tem um próton, então vai compartilhar um par de elétrons do oxigênio com ele, formando aqui uma ligação covalente dativa, que é um átomo que já está estável, vai, de uma forma para entendimento, emprestar um parzinho de elétron para o outro átomo estabilizar. Então, formando aí o íon hidrônio, que é o H3O+. Então, a atividade pergunta quantos pares de elétrons pertencem no total
tanto ao hidrogênio quanto ao oxigênio. Então, a gente percebe aqui a presença de 3 pares de elétrons. Um par, 2 pares, 3 pares. Então, cada traço representa uma ligação simples, ou seja, um par de elétrons compartilhado. Visto que são 3 ligações simples entre os hidrogênios e o oxigênio, temos que são 2 pares de elétrons que pertencem tanto ao hidrogênio quanto ao oxigênio, porque esse último par de elétrons que nós fizemos por ligação dativa, ele só é do oxigênio. A atividade pede quantos pares pertencem tanto ao hidrogênio quanto ao oxigênio. Então, nós temos somente 2 pares, que seria esse par e esse par compartilhado com o hidrogênio e o oxigênio. Então, resposta da atividade, letra C, 2 pares de elétrons, certo? Atividade 3. Dados. Oxigênio, número atômico 8, carbono, número atômico 6, flúor, número atômico 9, hidrogênio, número atômico 1. A molécula que apresenta somente uma ligação covalente normal é... Então, vamos analisar cada uma delas. Na letra A, nós temos o flúor, lá no grupo 17, tem 7 elétrons na camada de valência, então ele vai compartilhar um par de elétrons e ficar estável com uma ligação covalente. Na letra B, temos o O2, o oxigênio está lá no grupo 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência, então vai compartilhar 2 pares de elétrons, formando aí 2 ligações covalentes que nós chamamos de uma ligação dupla. Na letra C, nós temos o monóxido de carbono, que é o CO. Carbono tem 4 elétrons na camada de valência, o oxigênio tem 6, então vão compartilhar 2 pares para que esse fique estável, também formando aí uma ligação covalente dupla, ou seja, 2 ligações covalentes é o mesmo que uma ligação dupla. Entre o ozônio, nós temos aí o átomo de oxigênio compartilhando 2 pares com outro átomo e um dos que já estão estáveis, formando uma ligação covalente dativa com o terceiro átomo de oxigênio. Então, nós temos aí uma ligação covalente dupla ou 2 ligações covalentes, que nós chamamos de uma dupla, e uma ligação covalente dativa. Entre a molécula de H2O, nós temos o hidrogênio com 1 elétron na camada de valência, oxigênio com 6, e vai compartilhar um par de elétrons com cada átomo de hidrogênio, formando aí 2 ligações covalentes simples. Então, de acordo com o que a atividade pede, que é aquela molécula que apresenta somente uma ligação covalente normal, nós temos aí o flúor, que é o F2. Então, considera-se uma ligação covalente normal o compartilhamento de um par de elétrons. Então, onde nós temos somente um par de elétrons compartilhados, é na letra A. Então, a resposta da atividade 3, letra A, certo? Atividade 4. Considere um elemento X pertencente ao grupo dos metais alcalinos terrosos, grupo 2, e Y pertencente ao grupo dos halogênios, grupo 16 da tabela periódica. Escreva as possíveis íons formados e a fórmula correta do composto iônico, obtido na ligação X e Y. Então, o exercício já te dá a ideia. Se vai formar um composto iônico, então o tipo de ligação química que ocorre entre os átomos é a ligação iônica. Vamos analisar. O elemento X está lá no grupo 2, metais alcalinos terrosos, tem 2 elétrons na camada de valência. Então, como ele é um metal, então a tendência dele é doar 2 elétrons e transformar num cátion. Já o Y está no grupo 16 da tabela periódica, apresenta 6 elétrons na camada de valência, então a tendência dele é ganhar 2 elétrons e transformar num ânion. Então, entre um metal e um ametal, ocorre a transferência de elétrons e os átomos se unem por ligação iônica, formando então o composto iônico. Então, vai ficar o cátion X2+, e o ânion Y2-. Então, combinando aí a fórmula, nós já podemos entender que valência do cátion passa a índice do ânion, valência do ânion passa a índice do cátion. Como nós vamos ter aí 2 e 2, então nós podemos simplificar esse 2 e 2 e a nossa fórmula XY é a fórmula do composto iônico, certo? Atividade 5.
Escreva as fórmulas de Lewis e as formas estruturais planas dos seguintes compostos. H2CO3, que é o ácido carbônico, e na letra B, o nitrato de sódio, que é o NaNO3. Então, vamos primeiro à letra A. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência. O carbono está lá no grupo 14, então ele vai ter 4 elétrons na camada de valência. Se for necessário, você faz a distribuição eletrônica para entender onde estão esses 4 elétrons na camada de valência. Já fizemos isso em aulas anteriores. O oxigênio está lá no grupo 16, tem 6 elétrons na camada de valência. Como todos são hidrogênio, que é um ametal, carbono e oxigênio são ametais, então o tipo de ligação que vai ocorrer entre esses átomos é a ligação covalente, que é aquela onde ocorre o compartilhamento de pares eletrônicos. Então, o hidrogênio vai compartilhar um par de elétrons com o oxigênio. Então, cada átomo de hidrogênio compartilha um par de elétrons. Então, nós temos aqui o par de elétrons compartilhados entre o átomo de oxigênio e o hidrogênio. E entre o carbono com o oxigênio, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, para ele completar o octeto, então ele vai compartilhar aí 2 pares com cada átomo de carbono. Aqui ele vai compartilhar mais 2 pares com o outro átomo de oxigênio, certo? Então, essa é a fórmula de Lewis. A fórmula estrutural, nós substituímos cada par compartilhado por um traço. Então, nós temos como fórmula estrutural do ácido carbônico essa fórmula, certo? Entre o nitrato de sódio, temos aí o sódio, que é o elemento do grupo dos metais alcalinos. Então, ele vai estar no grupo 1, vai ter 1 elétron na camada de valência. O nitrogênio está lá no grupo 15, tem 5 elétrons na camada de valência. E o oxigênio no grupo 16 tem 6 elétrons na camada de valência. Então, a gente percebe nesse caso que nós temos uma ligação iônica entre o sódio e o nitrogênio. Com o oxigênio, nós vamos ter uma ligação covalente. Então, na mesma estrutura, nós vamos ter 2 tipos de ligações diferentes. Então, vamos lá, a fórmula de Lewis. Então, o sódio, como vai doar um elétron, então ele se transforma num cátion. Então, esse 1 elétron que ele ganha, olha ele representado aqui no oxigênio. Então, o oxigênio já compartilhou aí, recebeu esse 1 elétron, como ele é mais eletronegativo, ele vai receber 1 elétron doado aí pelo sódio, vai compartilhar um par de elétrons com o nitrogênio. Depois, o nitrogênio já tem 5 elétrons, vão compartilhar 2 pares com um átomo de oxigênio e fazer aqui uma ligação covalente dativa com outro átomo de oxigênio. Então, percebe que nós temos entre o sódio e o oxigênio uma ligação iônica. Entre o oxigênio e o nitrogênio, nós temos uma ligação simples entre 2 átomos. E entre outros 2, que é o nitrogênio e o oxigênio, nós temos uma ligação dupla. E com o nitrogênio e o terceiro átomo de oxigênio, nós temos a ligação covalente dativa. Então, essa é a fórmula de Lewis, a fórmula estrutural, onde a gente representa cada par compartilhado por um traço. Então, nós temos aqui a ligação simples, aqui uma ligação dupla e aqui nós temos uma ligação covalente dativa, certo? Alguma dúvida? Se sim, registre nos comentários que irei ajudar. Se você gostou da aula, peço que você curta e vamos agora para o momento especial, que é o momento do grande abraço. E o grande abraço dessa semana vai para Ana Menezes. Ela escreveu assim um de seus comentários: que aula maravilhosa! Entrei aqui sem entender nada da matéria e saí sabendo muita coisa. Muito obrigado, Ellen, por me proporcionar conhecimentos nesse momento tão difícil e feliz, Dia dos Professores. Ana Menezes, um grande abraço para você e até a próxima aula. E te espero na próxima aula.